Vencer o mundo. Quando a Bíblia nos ensina a respeito do mundo, ela não está falando do cosmos ou de geografias. Ela está falando do sistema maligno que está ao nosso redor. Por isso, no capítulo que vamos ler hoje, o apóstolo João nos diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo repousa no maligno, está debaixo da influência do mal o tempo todo. Mas como nós poderemos vencer as coisas que este mundo nos oferece e muitas vezes até nos empurra para elas? Sim, porque se o mundo está no maligno, ele vai nos assediar, vai nos influenciar, vai nos forçar a fazer tudo de errado e pecaminoso que existe e que teremos oportunidades, queiramos ou não. Mas como dizer não? Como resistir? Como vencer esse mundo tão tenebroso que é tão contrário à vontade do nosso Deus? Fique conosco e receba a devida orientação da palavra do Senhor para você vencer este mundo em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. E vamos para mais uma devocional. A de hoje, o tema será vencer o mundo. Vamos ler a palavra em 1 João, capítulo 5, versículo 3 a 5. Diz assim, olha, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Irmãos e irmãs, hoje vamos terminar mais um livro, a primeira carta do apóstolo João. Uma carta que foi escrita para circular entre as igrejas e serem lidas lá na Ásia Menor, e que acabou circulando e também sendo lida por entre todas as igrejas, inclusive até na nossa igreja dos nossos dias. João estava trabalhando de forma contrária a falsos ensinamentos que duvidavam da divindade de Cristo, duvidavam do seu poder e da sua filiação ao Pai, que é Deus. Aliás, eles duvidavam até mesmo do próprio Deus, pois criam que havia um Deus maior do que o nosso Deus. E nessa miscelânea e mistureba de doutrina, eles acabavam duvidando de Jesus, o nosso Senhor, e, consequentemente, se permitiam fazer o que queriam, pois diziam não ter problema o crente pecar, pois o pecado estava apenas na carne, no corpo, e não no espírito. Olha que estratégia maligna. Por isso, então, o apóstolo João é veemente aqui no capítulo 5 para mostrar a divindade e o poder de Jesus como Filho de Deus e como aquele que nos dá forças para vencermos as tentações que este mundo provoca na vida das pessoas. João disse que se amamos a Deus, temos que obedecer aos seus mandamentos e que os mandamentos do Senhor não são pesados, conforme os gnósticos e falsos mestres estavam ensinando, não é verdade? João disse que esse mundo tinha e tem uma força maligna em seu sistema, que sempre vai trabalhar contrariamente à vontade do Senhor, o nosso Deus. Mas como então poderemos vencer esse mundo e essa malignidade? Como poderemos vencer as forças malignas que tanto nos assediam e tentam nos influenciar? Como passaremos ilesos pelas tentações sem cairmos nelas? Como teremos forças para não ceder aos desejos carnais e ao que o mundo tanto nos oferece? A resposta está na nossa fé. Foi isso que João disse, olha, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas fé no que ou em quem? A fé no Filho de Deus, que nos deu o poder de sermos também chamados filhos de Deus. Fé em Jesus Cristo, que nos dá o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós e que vai nos alertar sobre o perigo do mundo e o perigo do maligno. Fé em obedecer aos mandamentos do Senhor, crendo que os que assim o fazem herdarão a vida eterna diante do Pai.
se você tem andado desanimado, sem forças para recusar o pecado, eu te desafio a buscar a presença do Senhor, fazer um esforço para obedecer aquilo que você já sabe que Deus te pediu. Afaste-se de pessoas malignas que te levem a pecar, afaste-se das oportunidades que o diabo põe em seu caminho para você errar e falhar. Diga não ao pecado, se preciso for, peça ajuda a alguém em oração, confesse suas tentações, peça perdão ao Senhor, chore, envolva-se com pessoas do bem, mas não ceda às tentações. Não dê brechas para o diabo ter do que acusar a sua vida diante de Deus. Mantenha-se firme e forte na presença do Senhor. No que depender de você, fuja, corra do pecado, fuja da aparência do mal, repreenda os pensamentos negativos, diga não à sua carne e aos desejos perniciosos, vença o mundo, creia e confie que você é um filho de Deus e o Senhor vai te sustentar longe do pecado e dos prazeres deste mundo, que a princípio te oferece sim um prazer através do pecado e das coisas erradas, mas depois vem a conta, depois esse mundo que te ofereceu o pecado vem te cobrar e te cobra com a própria vida, te cobra fazendo você perder a sua família, te cobra fazendo você falir nas suas finanças e acima de tudo te cobra tirando de você a sua alma. É isso que o mundo e o diabo querem, tirar você da presença de Deus para comprometer a sua salvação. Diga não e mantenha-se firme diante do Senhor Jesus, que nos ajuda pela fé a vencermos o mundo. Amém? Vamos orar ao Senhor, que eu e você vençamos este mundo para a glória de Deus e logo depois nós vamos fazer as nossas intercessões. Orem comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra, pela carta de João, meu Deus, que é muito forte para nós. Ele estava rebatendo os falsos mestres que duvidavam da tua santidade, Senhor Jesus, duvidavam até mesmo do Senhor, o nosso Deus, e com isso se entregavam aos pecados e aos prazeres deste mundo. Senhor, mas aqui o teu servo João nos ensina a vencer o mundo que tanto nos assedia para estarmos longe do Senhor. Temos que obedecer os seus mandamentos. E a vitória, Pai, a nossa vitória está na nossa fé em Jesus Cristo, o Filho do Senhor. Ó Jesus, venha nos ajudar, nos dê o teu Espírito Santo para nos alertar contra as tentações e nos dar forças para não cairmos nelas. Assim o Senhor ensinou a orar no Pai Nosso, não nos deixe cair nas tentações. Então, Pai, não queremos obedecer esse mundo maligno, não queremos obedecer aos desejos da carne, em nome de Jesus, Pai, à corrupção, à prostituição, aos jogos de azar, às riquezas ilícitas, em nome de Jesus, nós recusamos isso, Pai, e queremos viver uma vida simples, reta, ó Deus, e santificada na sua presença. Oramos, nos ajude a vencer o mundo pela nossa fé em Cristo Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. E é em teu nome, Jesus, que nós oramos. E agora vamos orar, Pai, uns pelos outros, orando, clamando, intercedendo por aqueles que estão abatidos, por aqueles que estão cansados, quem sabe desanimados, quem sabe já até pararam na sua caminhada. Que o Senhor faça-os retornar, faça-os, ó Deus, buscar novamente a sua presença e ser uma bênção diante de ti. Seja com aqueles que estão falidos, arruinados financeiramente, destruídos, Pai, em suas almas, envergonhados, Senhor, oh meu Deus, por estarem devendo ou com o nome sujo. Ajuda, Senhor, e abençoa teus filhos e filhas no poder do nome de Jesus, meu Pai. Oramos por aqueles que estão enfermos, adoentados, internados, Pai, ou doentes em casa, tendo também que trabalhar, aqueles que estão esperando uma cirurgia, aqueles que já fizeram a cirurgia e estão em recuperação, que o Senhor possa ajudar. Oramos pelas famílias, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, que o Senhor repreenda a separação, o divórcio. Senhor, em nome de Jesus, abençoe este
este jovem, esta jovem para ter um belo casamento. Abençoe esse casal que quer ter filhos, aqueles que têm medo de procriar, que o Senhor possa dar força e sabedoria para os teus filhos. O Senhor ajuda e prospera aqueles que entram no centro da sua vontade. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão atormentados por espíritos malignos, demônios aparecendo em sonhos, vultos, vozes, provocando enxaquecas, provocando brigas e confusões dentro dessa família ou no trabalho. Eu repreendo todo esse mal na autoridade do nome de Jesus e declaro paz, alegria, a presença do Senhor nessa casa e nessa família. Oramos e colocamos em tuas mãos todas as causas dos teus filhos, meu Pai. Seja uma causa da família, uma causa na justiça, um emprego que ele está precisando, uma promoção. Eu não sei qual é a causa, mas eu sei que o Senhor é Deus das causas impossíveis, porque tudo é possível àquele que crê, e nós cremos no Senhor Jesus. Ó Pai, opera de forma poderosa na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, que o nosso dia seja abrilhantado pela presença do Teu Espírito Santo. Fale profundamente ao nosso coração. Não nos deixe sair da Sua presença e ajuda-nos, ó Pai, a estarmos firmes e fortes, vencendo o mundo para a glória do Seu nome. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, que palavra abençoada. Deus seja louvado. Eu fico maravilhado, irmãos, com essas palavras. Eu não faço isso por profissão, não. Eu faço por amor. Eu tenho a maior alegria em compartilhar com vocês a palavra do nosso bondoso Deus. Mexe com a gente, não é, irmãos? Mói o coração da gente. Eu amo a palavra, eu amo o Senhor e quero que você também o ame. E não esqueça de compartilhar essa palavra. Terminamos mais uma carta. Amanhã nós recomeçaremos, né? 6 horas da manhã, todos os dias. Estamos aí com as devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.